psicanálise, homeopatia, astrologia, modelo da Terra plana, antroposofia, pós-modernismo, negacionismo do Holocausto, negacionismo climático. Provavelmente você já ouviu falar de algum desses. São todos exemplos de pseudociências. Mas o que é uma pseudociência? Muitas vezes, esse é um tema que costuma ser discutido com base na teoria de Karl Popper, que traz o critério da falsibilidade. Porém, isso é um problema, porque em filosofia da ciência, a proposta do Popper não é mais considerada vigente. Existem outras propostas mais atualizadas e melhores que podem responder a essa pergunta do que é ciência e o que é pseudociência. E uma dessas propostas é a proposta do Sven Wolf Hanson. No futuro, eu vou fazer um vídeo específico só para falar das críticas à proposta do Popper, por que ela não é uma boa proposta, por que a falsibilidade não é um bom critério de demarcação, mas no vídeo de hoje eu vou focar em falar de pseudociência, pegando a teoria do Hanson. Em vídeos anteriores, nós já discutimos o que é e o que não é ciência. Porém, nem tudo que passa a impressão de ser científico é, de fato, ciência. E é aí que entra a discussão sobre pseudociência. Para o Hanson, pseudociência é o seguinte: uma doutrina ela é pseudocientífica se e somente se ela satisfaz as seguintes duas condições. Ela inclui pelo menos uma afirmação que pertence aos domínios da ciência no sentido ampliado e sofre de uma falta de confiabilidade tão severa ao ponto de não merecer ser confiada, e também os seus proponentes tentam criar a impressão de que ela representa o conhecimento mais confiável em sua respectiva área. O Hanson define doutrina como um conjunto de afirmações interconectadas que são colocadas como sendo verdadeiras sobre um certo objeto de estudos ou uma área. Nas doutrinas, metodologias ou afirmações, elas precisam ser assumidas para que a doutrina exista. Isso não significa assumir sem evidências. Podem ter evidência a favor dessas afirmações, mas se você tirar aquelas afirmações, não vai ter doutrina mais. No caso, toda pseudociência é uma doutrina, mas nem toda doutrina é pseudociência. Então vão ter doutrinas pseudocientíficas e doutrinas que não são pseudocientíficas. Um exemplo de doutrina pseudocientífica que precisa assumir coisas que não tem base em boas evidências é a psicanálise, e outro exemplo de doutrina que é científica é a teoria da evolução, que precisa assumir, por exemplo, que os animais eles sofrem seleção natural. Se você tirar isso, não tem mais a doutrina. Já as disciplinas, elas são anteriores às doutrinas. Nas disciplinas, você não precisa assumir uma metodologia ou assumir afirmações para que ela exista. Elas são como áreas de estudos. Por exemplo, a psicologia e a biologia. Aí a psicanálise seria uma doutrina pseudocientífica contida na disciplina da psicologia, e a teoria da evolução seria uma doutrina científica contida na disciplina da biologia. Muitas vezes, quando nós vamos falar de pseudociências, muitas pessoas tentam caracterizar a pseudociência como sendo aquilo que se chama de científico, mesmo não sendo. Só que isso é um problema. Imaginem que amanhã todos os pseudocientistas soubessem que esse é o critério de demarcação que a gente coloca para falar se algo é pseudocientífico ou não. E aí todos eles param de usar a palavra ciência para descrever o que eles fazem. De um dia para o outro, será que de fato o problema da pseudociência sumiu? Não, ele não sumiu, porque os pseudocientistas vão continuar fazendo as mesmas coisas que eles estavam fazendo. O problema das pseudociências não é a nomenclatura. O problema das pseudociências são as consequências negativas que são decorrentes da crença nelas. Alguém que cria uma pseudociência, que tem uma pseudoterapia atrelada, pode fazer um tratamento que não vai realmente ajudar essa pessoa a melhorar. Um governante que crê numa pseudociência que nega o aquecimento global vai levar a medidas que não vão impedir que o aquecimento global continue acontecendo, e por aí vai. Inclusive, essa questão da nomenclatura muitas vezes é usada ao contrário. Muitas vezes os pseudocientistas usam dessa ideia de que eu não sou ciência como uma estratégia. Por quê? Eles não são ciência porque eles são melhores do que a ciência. Ciência é positivista, ciência é biologizante, a ciência é redutora, a ciência não considera subjetividade. E aí é outra maneira que eles têm de poder driblar as críticas ao mesmo tempo que eles continuam sendo pseudocientistas. Para além dessa definição essencialista, ou seja, uma definição com critérios suficientes necessários para algo ser pseudocientífico, o Hanson também apresenta um complemento, também uma lista de multicritérios com 7 itens que nos ajudam a identificar pseudociências na prática. Essa lista funciona como um termômetro. Não é necessário que se cumpra todos os critérios para algo ser pseudociência, e também é possível que você cumpra algum sem que aquilo seja pseudociência também.
Mas, de todo modo, ela nos ajuda ali a medir se está caindo em muitos critérios, se está caindo em poucos, isso vai nos dando indicativos se aquela coisa realmente está no caminho da pseudociência ou não. O primeiro item da lista é o credo na autoridade. Acaba se julgando que alguma pessoa ou grupo de pessoas tem alguma habilidade especial de determinar o que é verdadeiro e o que é falso, e a gente precisaria acreditar nessas pessoas, mesmo se não fossem apresentadas evidências. Simplesmente pelo fato de ser aquela pessoa ou que tem aquele título, já seria suficiente. A direção é dada por aquele sujeito e não pelas provas. O segundo item da lista é os experimentos não repetíveis, que ocorre quando a confiança é depositada em experimentos que não podem ser repetidos por outras pessoas com o mesmo resultado. É muito importante, quando a gente faz ciência, que a gente realize investigações que possam ser repetidas por outras pessoas, que a gente deixe passos claros, que a gente possa dar indicativos de como que alguém poderia tentar reproduzir esses resultados para a pessoa verificar se ela vai encontrar o mesmo que a gente encontrou ou não. Se um determinado resultado só é obtido em tentativas isoladas e não consegue ser reproduzido por outros pesquisadores, ou nem tem como você de fato tentar reproduzir, isso é um problema. E aí a marca da pseudociência é colocar a confiança nessas investigações que não podem ser reproduzidas mesmo que isso seja um problema. O terceiro item da lista do Hanson são os exemplos escolhidos a dedo, que são quando casos específicos ou exemplos são escolhidos apesar deles não serem representativos da categoria que ele se propõe a representar. Um exemplo disso pode ser a psicanálise. Na psicanálise, seus proponentes frequentemente usam os casos clínicos do Freud ou de outros grandes psicanalistas como exemplos cabais de provas de que a psicanálise funciona. Mas os casos clínicos anedóticos, eles não são representativos da categoria que a psicanálise quer se referir. Isso porque eles são problemáticos em vários sentidos. Alguns exemplos são o tamanho amostral, que muitas vezes é de uma pessoa. Também todos os enviesamentos na coleta da amostragem, pegou a pessoa ali específica que vai provar o ponto, né? Falta de rigor nas interpretações e várias outras coisas. E mesmo assim, esses casos são usados para embasar uma teoria que supostamente descreveria o comportamento da espécie humana. O quarto item da lista do Hanson é a resistência à testagem. Mesmo que algo possa ser testado, seus proponentes têm uma resistência a colocar essa coisa à prova. Isso costuma ocorrer quando a doutrina diz respeito a uma disciplina do campo empírico e que necessitaria realmente de fato de um teste. E aí costuma vir acompanhada de acusações contra os próprios métodos experimentais, acusando eles de positivistas, de reducionistas, de que não consideram subjetividade ou qualquer outra coisa. Tudo que pode ser feito ali para se desviar de não precisar fazer o teste. O quinto item da lista do Hanson é desdém com informações refutantes, que é quando nós temos dados que refutam a teoria ou que são contraposições e mesmo assim eles são ignorados, desconsiderados. E a postura do pseudocientista nesse momento costuma ser de que os dados eles devem se curvar à teoria e não a teoria se curvar aos dados, o que é um problema. Um exemplo prático disso pode ser o criacionismo, a ideia do design inteligente. Para que os proponentes dessas doutrinas defendam seus pontos, elas precisam ignorar os achados científicos de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, da biologia, da história, da física. Porque se eles forem considerar as informações científicas que nós temos nessas áreas, eles não poderiam defender o criacionismo ou o design inteligente. E aí, por causa disso, eles precisam fazer essa desconsideração, descartar as informações que nós temos científicas de outras áreas. O sexto item da lista é construir em subterfúgio, que é quando você planeja a teoria de uma forma que ela apenas pode ser supostamente, constantemente confirmada e nunca desconfirmada pelos seus resultados. Esse item parece com algumas críticas que o próprio Popper fez, mas não é exatamente a mesma coisa, porque com o Popper nós falamos de falsibilidade e não de testabilidade. Para o Popper, nós só vamos discutir desconfirmações. Nunca haveria de fato uma confirmação, por exemplo. E aí, nesse tipo de situação, os proponentes eles só aceitariam resultados que confirmam o que eles já esperam e nunca o que desconfirma. E o sétimo item da lista do Hanson é explicações são abandonadas sem substituição, que é quando nós já temos boas teorias, boas definições, e aí a doutrina pseudocientífica vem, tenta atacar contra esses conceitos que a gente já tem consolidados, que são baseados em boas evidências, mas não coloca nada sustentável no lugar, ou se coloca alguma coisa, essa coisa é na realidade vazia. E isso acaba deixando muito mais coisas inexplicadas do que a proposta anterior. É importante lembrar que em ciência é muito bom, é útil que a gente possa criticar as teorias e propor coisas melhores no lugar. Mas o que diferencia nesse caso
é que as lacunas deixadas pela nova proposta são muito maiores, ou então fica completamente em aberto mesmo. E também tem um bônus. Além dos 7 itens da lista do Hanson, existe um 8º que pode ser proposto junto da lista original, que é o obscurantismo. No obscurantismo, os conceitos teóricos de uma doutrina ou as afirmações, elas não têm de fato um significado, ou então são propositalmente nebulosos ao entendimento. E isso acaba permitindo que o pseudocientista faça alterações arbitrárias sem ter boas justificativas para isso. Uma pseudociência que se encaixa muito bem nesse critério é o pós-modernismo. Muitas vezes, esses autores pós-modernos, por escreverem propositalmente com essa linguagem difícil, acabam passando uma impressão de muita seriedade, de muito estudo, que aquilo é uma coisa muito difícil, e o leitor, diante disso, acaba se sentindo inferiorizado. Nossa, eu não entendo nada, eu não sei nada, e esse cara sabe demais, só que é tudo um truque. Certa vez, o Noam Chomsky, ele falou a frase de que ideias verdes incolores dormem furiosamente juntas. E essa frase, ela é um bom exemplo desse tipo de situação, de frases sem sentido, mas que podem aparentar ter alguma coisa por trás. Essas frases, na realidade, são destituídas de valor de verdade, ou seja, elas não podem ser nem verdadeiras, nem falsas. E muitas vezes frases parecidas com essa, mas às vezes mais bem mascaradas em algum tipo de narrativa, que estão em textos acadêmicos e acabam impressionando as pessoas, passando essa impressão de cientificidade quando não tem nada de científico por trás. Outra possibilidade mais sutil de obscurantismo é quando os autores propositalmente ficam alternando, sem boas justificativas entre conceitos, cada hora falando que é uma coisa diferente, para poder se esquivar das críticas em vez de se ater às evidências. Eu dei alguns exemplos aqui da psicanálise, do pós-modernismo e do criacionismo, mas não quer dizer que eles se enquadram apenas nos exemplos que eu dei. A psicanálise, por exemplo, ela se enquadra em todos os 8 critérios de pseudociências. São apenas alguns exemplos mesmo. Então é isso. Essa é a proposta do Hanson para pseudociências. Caso você queira saber mais, já tem alguns outros vídeos aqui no canal sobre ciência, e tem também uma aula completa sobre o problema da demarcação, que eu dei junto com o Victor Douglas, do canal Implicações Filosóficas. Eu vou deixar aqui em card aqui em cima, vou deixar na descrição, e também vou deixar algumas referências para quem quiser estudar mais sobre o assunto. Se você gosta de filosofia, psicologia e ciência, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas atualizações. Caso você queira apoiar o canal, você pode. Ele está no site do Apoia-se e também tem o código do PicPay. Eu vou deixar aqui na descrição também. Muito obrigada pela audiência e até mais. Até os próximos vídeos.